Você está rolando o feed e vê a foto de um bicho que parece ter saído de um filme do Peter Jackson. Você para, dá zoom, mostra para alguém do lado e a primeira reação é sempre a mesma. Isso é IA. Só que não é. A natureza tem um senso de humor muito mais criativo que qualquer pessoa. Ela faz criaturas tão absurdas, tão fora dos padrões, que a nossa mente simplesmente se recusa a acreditar. Hoje, o Top X traz os 10 animais que mais enganaram a internet. De uma borboleta que levou o conceito de invisibilidade a outro nível, até um mamífero que parece uma colagem de 3 bichos diferentes. E claro, guardamos para o final aquele que a ciência ainda não consegue explicar direito. Top 10 criaturas que parecem IA, mas são reais. 10. Tunicado carnívoro. Começamos com um bicho que parece uma sacola plástica perdida no oceano. Sério, se você vê um tunicado carnívoro nadando, a primeira coisa que vem à cabeça é: alguém jogou lixo no mar. Mas essa sacola é, na verdade, um dos predadores mais subestimados das profundezas. O tunicado carnívoro vive em águas profundas e tem um corpo gelatinoso e transparente, o que já é uma vantagem evolutiva absurda. Ele praticamente some na coluna d'água. Funciona como uma armadilha viva. A boca dele é desproporcionalmente grande e quando o crustáceo ou caranguejo distraído entra no raio de ação, já era. A estrutura do tunicado é tão simples que parece um rascunho da evolução. Mas não se engane, essa simplicidade é uma máquina de caça perfeitamente equilibrada. A transparência permite que a presa não veja o perigo até ser tarde demais. E tem mais! Ele é parente distante dos vertebrados, incluindo nós. Ou seja, esse cara esquisito que mora no fundo do mar e come crustáceo é, de certa forma, seu parente. Se você ainda acha que parece Photoshop, espere até ver o próximo. 9. Borboleta de vidro ou Greta Otto. A Greta Otto não é um Pokémon. Ela é uma borboleta real que habita a América Central e do Sul. E o sobrenome dela, Otto, vem do grego e significa ouvido. Mas o apelido que pegou foi outro, borboleta de vidro. Porque as asas dela são transparentes. Isso mesmo, enquanto a maioria das borboletas gasta energia criando escamas coloridas para se camuflar ou se exibir, a Greta Otto simplesmente disse não obrigada. E deixou as asas cristalinas. O tecido entre as veias das asas não tem escamas coloridas, é praticamente invisível. E quando ela voa, parece um pequeno fantasma flutuando entre as folhas. E não é por acaso. Essa transparência extrema é uma estratégia de sobrevivência genial. Predadores, como pássaros, não conseguem fixar o olhar nela. Num segundo ela está ali e no outro sumiu. Existe um preço, é claro. As asas transparentes são mais frágeis, mas a Greta Otto compensa com um voo errático e imprevisível que deixa qualquer predador tonto. Tem foto dela circulando na internet há anos e até hoje tem gente que jura que é montagem. Não é, é a natureza mostrando que às vezes o melhor disfarce é não ter disfarce nenhum. 8. Tubarão tapete. Se você já mergulhou na Indonésia ou na Austrália e pisou numa pedra que de repente virou um tubarão, bem-vindo ao clube. O tubarão tapete é uma obra-prima do mimetismo. Ele tem um padrão de manchas que imita perfeitamente o fundo do mar. Corais, areia, rochas. Ele fica imóvel por horas, esperando. E quando um peixe desavisado passa perto, bum! Mas o que realmente chocou os biólogos foi descoberto recentemente. O tubarão-tapete pratica canibalismo intrauterino. Os filhotes maiores comem os menores ainda dentro do útero. É a seleção natural começando antes mesmo do nascimento. A natureza não está brincando. E apesar de parecer um tapete felpudo esquecido no fundo do mar, ele é um predador de ponta no seu ecossistema. A aparência desleixada é estratégica. Ninguém suspeita de um tapete. 7. Okapi. Agora vamos para as florestas da República Democrática do Congo, onde vive um animal que parece ter saído de uma reunião de designer onde ninguém entrou em acordo. O okapi tem as pernas listradas de zebra, o corpo de cavalo, a língua azulada e orelhas de girafa. Isso não é descrição poética, é literalmente parente próximo da girafa.
Descoberto oficialmente no final do século XIX, o okapi era considerado uma criatura mítica pelos povos ocidentais, até que exploradores finalmente encontraram um exemplar. E mesmo assim ninguém acreditava. A língua dele é tão longa, pode chegar a 45 centímetros, que ele usa para lavar as próprias pálpebras e limpar as orelhas. É como se tivesse um aspirador de pó embutido na boca. Hoje o okapi está ameaçado de extinção e, confesso, perder um bicho que parece uma colagem de 3 animais diferentes seria um golpe duro na criatividade da natureza. Tenrec listrado. Imagina um ouriço que resolveu virar abelha. O tenrec listrado parece um cruzamento entre ouriço e uma abelha e um rato. Vive em Madagascar, porque, é claro, é sempre Madagascar, e tem uma das defesas mais criativas do reino animal. Os espinhos dele não são só para parecer ameaçador. Quando ele se sente em perigo, ele esfrega os espinhos uns contra os outros e produz um som de estridulação, parecido com o som de uma cobra ou inseto venenoso. É o famoso, se eu não pareço perigoso, eu vou soar perigoso. E tem mais, alguns espinhos nas costas são destacáveis. Se um predador ataca, o Tenrec solta um punhado de espinhos afiados, como se estivesse atirando dardos. Mas a parte mais bizarra é a comunicação. Eles usam as antenas para emitir sinais ultrassônicos que humanos não conseguem ouvir. Conversam em códigos secretos bem na nossa frente e a gente nem percebe. 5. Borne espinhosa. Se você olhar para a borne espinhosa e pensar, isso é um inseto de Star Wars, você não está sozinho. Esse bicho parece um capacete medieval com espinhos. É um inseto da família das cigarras que vive na América do Sul e tem uma aparência tão absurda que os cientistas ainda debatem por que ele evoluiu desse jeito. A teoria mais aceita é que os espinhos servem como defesa contra predadores, mas alguns biólogos acreditam que a forma bizarra também ajuda na camuflagem entre espinhos de plantas. O mais impressionante é o aparelho bucal delas, uma estrutura em forma de espinho que perfura o caule das plantas para sugar a seiva. É uma arma que também serve como canudinho. A borne espinhosa é um lembrete de que a evolução não segue regras estéticas, ela simplesmente funciona. 4. Canguru arborícola. Canguru que escala árvores. Parece uma piada. O canguru é símbolo dos marsupiais que pulam pelo chão da Austrália. E escalar não faz parte do manual. Mas na Nova Guiné, alguém esqueceu de avisar o canguru arborícola. Ele tem pernas traseiras mais curtas que o canguru comum e garras fortes que permitem arrancar troncos. Parece mais um urso pequeno com cara de marsupial. A pelagem é macia e sedosa, completamente diferente do canguru tradicional. Ele pula de galho em galho com uma agilidade que desafia a lógica. Um marsupial que devia estar no chão, mas decidiu que prefere o topo das árvores. E a expressão facial dele permite uma tranquilidade quase filosófica, como se ele soubesse que está desafiando as expectativas e estivesse de boa com isso. 3. Besouro girafa. Madagascar de novo por aqui, porque a ilha é basicamente um laboratório de evolução paralela. O besouro girafa é exatamente o que o nome promete, um besouro com pescoço desproporcionalmente longo. Só que essa característica aparece apenas nos machos. O pescoço dele é quase 3 vezes o comprimento do corpo e ele usa esse pescoço como arma em batalhas contra outros machos pela atenção das fêmeas. É basicamente um cavaleiro medieval com armadura de inseto e um pescoço de girafa. A ciência ainda debate por que o pescoço evoluiu tanto. A teoria principal é seleção sexual. Fêmeas preferem machos com pescoço maior, então a cada geração o pescoço foi crescendo. A natureza inventou a competição de pescoço muito antes dos humanos inventarem os aplicativos de namoro. 2. Pangolim. Se o número 2 parece um Pokémon lendário, não se preocupe, essa é a reação padrão. O pangolim é coberto por escamas de queratina, o mesmo material das nossas unhas e cabelos, mas elas são organizadas como uma armadura articulada, que permite ao bicho se enrolar numa bola impenetrável quando ameaçado. Ele tem garras enormes para cavar formigueiros, uma língua comprida para lamber formigas e uma caixa preensil que usa como cintos de segurança quando escala em árvores.
É como se alguém tivesse pegado um tamanduá, um tatu e um ouriço e perguntado: e se a gente juntar tudo? Mas a história do pangolim tem um lado trágico. Ele é o mamífero mais traficado do mundo. Suas escamas são usadas na medicina tradicional asiática e a carne é considerada uma iguaria. Por mais surreal que pareça, essa criatura de outro planeta está sendo caçada até em extinção. E se ela desaparecer, leva com ela um dos designers mais criativos da evolução. Criatura que ninguém explicou ainda. Existe uma foto que circula na internet há anos. Mostra uma criatura estranha, de pelos escuros, com uma forma que não se encaixa em nenhuma espécie conhecida. Supostamente foi tirada na Califórnia. Alguns especialistas indonésios afirmam que a imagem foi manipulada. Outros dizem que é o ângulo estranho de um animal conhecido. A baixa qualidade da foto não ajuda, mas o fato é, até hoje, ninguém conseguiu provar de forma conclusiva o que é aquela criatura. E isso nos leva a uma verdade interessante. Mesmo com toda a tecnologia, com biólogos espalhados em cada canto do planeta, com câmeras em alta definição, a natureza ainda consegue nos surpreender. Ainda tem criaturas que não catalogamos, mistérios que não resolvemos. O Photoshop da vida real ainda está rodando versões que a gente nunca viu. Gostou? Então já sabe, inscreva-se no Top X e ative o sininho